Ei, coisa boa! Boa tarde pra você, boa tarde, Dani. Muito boa tarde, Lucas, tô aqui de novo, boa tarde a todos. Bom ter aqui você com a gente, bom ter você também em casa participando do programa nesse dia tão gostoso, né? Que tarde gostosa, e com certeza vai ficar melhor agora com a sua presença, com a nossa companhia, a nossa amizade, né? E a gente sempre começa o programa deixando uma mensagem pro seu coração e preste muita atenção, porque Deus, Ele está em todos os lugares. E Ele também é acessível a todas as pessoas. Basta você voltar o coração a Ele e clamar. Se hoje, de repente, você sente solidão, angústia, ou até mesmo tem dificuldades no trabalho, na sua casa, volte seus olhos a Deus, olhe para Ele. Porque onde há Deus, não há falta de nada. Esse é o nosso toque de quarta-feira. E agora, Dani, conta um pouquinho do que vai acontecer hoje no programa. Então, Lucas, o Brasil cai em ranking de educação e mulher de Sérgio Cabral é presa. E você participe ao vivo do programa pelo telefone utilizando as redes sociais ou, se preferir, o aplicativo Você na Band Vale. E se você ainda não acessou as redes sociais, corre lá no Facebook do Falando Nisso, tem 5 pares de ingressos do Kinoplex que fica no Vale Sul Shopping. E para concorrer, você só precisa curtir e compartilhar essa foto. É fácil demais. No Instagram tem um kit delicioso da Cooper para você. E quer saber como levar para casa? É só acessar o perfil @Falando Nisso Band. Lá tem o passo a passo de como participar. E agora vamos começar o nosso bate-papo? Hoje é dia de Papo Cabeça. E atenção, você que é eleitor de Taubaté, fez a sua parte, foi até as urnas, votou, confiou no seu candidato, está na hora de cobrar, de conversar com ele também, tudo que foi prometido ou comentado nas campanhas, não é, Dani? Isso mesmo, e é por isso que agora a gente recebe aqui o prefeito eleito de Taubaté, vai falar aí de segurança, de educação, de tudo sobre essa cidade que a gente gosta tanto. Venha, prefeito. Júnior, que bacana hoje a gente aqui, recebe ele. Obrigado Tudo bem, pela presença. Foram mais de 74 mil votos, né? Mais de 74, quase 75 mil. 74.589, a produção está aí passando. Fica à vontade, por favor, Tio Júnior. Vamos conversar, então, sobre essa confiança do povo no trabalho que você já vem desenvolvendo, na verdade. E o que a gente fez até para facilitar a nossa conversa, Ortiz? Primeiro, boa tarde, obrigado pela presença aqui. A gente foi às ruas conversar com o taubatiano para entender o que ele quer também, saber um pouco mais da cidade, o que de repente às vezes está encrencando um pouquinho, está incomodando, e as coisas boas. Vamos lá, então, para a nossa primeira sonora com a querida Maria Soares, que é autônoma. Tá muito perigoso para se andar à noite. Eu nem igreja eu não vou mais porque eu tenho medo. Se eu for na igreja, eu fico pensando, nossa, o que pode acontecer na volta? Tá perigosíssimo. Aqui na Estiva, perto do Bar São Paulo, tem colega minha que andando com o celular, a pessoa vem, rouba o celular da pessoa. Muito andarinos andando pela rua, você não sabe quem é quem, então está muito perigoso. Eu gostaria de perguntar para o prefeito Ortiz Júnior como que vai ficar a nossa segurança. Na verdade, esse caos, a segurança, são em todas as cidades do nosso país. Mas o que você tem pensado aí para melhorar a segurança, Ortiz? Lucas, a gente já fez algumas coisas interessantes. A gente implantou a atividade delegada, a gente começou com 50, passamos para 100, 150 e agora 230 homens que são pagos pela prefeitura, com os impostos que cada um, evidentemente, os cidadãos paga, para melhorar o policiamento na cidade. A gente saiu, então, de um volume de policiais militares que a Polícia Militar tem normalmente, que é de 50, Dani, por dia, para 280, 230 da Prefeitura e 50 da Polícia Militar. Além disso, aí na Voluntário Benedito Sérgio, onde essa pessoa se referiu, que é o Bar São Paulo, a gente tem uma câmara do COI. Então, a gente tem um serviço de segurança ali que funciona intensamente. A questão é que as pessoas que hoje normalmente moram na rua, dormem na rua, têm uma situação agravada pelo desemprego. Sim. Essa situação, infelizmente, no Brasil, a crise econômica agravou um pouco essa situação. A gente tem procurado abordar essas pessoas, levar para o Centro de Controle de Imigração, encaminhar de volta para as famílias, 90% é de fora de Taubaté, a gente encaminha de volta para as famílias, faz uma abordagem social, procura cuidar deles, se tem dependência química, também uma grande parte é dependente químico. Sim. Agora, é preciso que a Polícia Militar também faça a parte dela agora. Claro, com certeza. A segurança pública é uma função importante do Estado, a Prefeitura tem procurado ajudar por meio da delegada, do COI, por meio das escolas de tempo integral, mas a Polícia Militar do Estado precisa fazer o esforço dela também para ajudar nesse sentido. Na verdade, o cidadão, quando você percebe alguém diferente na rua, alguém estranho, 190, tem que fazer a sua parte também e pedir ajuda aí para a polícia, né? Isso tem mais mesmo. sonora aí. Isso mesmo, tem mais gente aqui, viu? Uma dúvida do aposentado José Salles também sobre segurança, mas do pedestre no trânsito. Vamos ouvir.
Eu queria saber do prefeito, no próximo mandato dele, o que ele pode melhorar para o nosso bairro. Na própria minha avenida lá, que eu moro na Terra Nova, a avenida, vários estudantes atravessam, a avenida são 2 pistas e não tem uma faixa de segurança também para atravessar. Aquelas pessoas, já foi pedido, já foi comunicado, mas até agora nada aconteceu. Acontece que na hora de pico, há uma certa dificuldade. Então a gente já programa sair mais cedo um pouco de casa para que não pegue esse horário de pico. Então a gente tem que também colaborar com esse momento, né? Não tem faixa de segurança para a travessia da Oswaldo Aranha, que vários estudantes atravessam para ir até o Bosque da Saúde para estudar. E não tem como passar sem uma faixa de segurança. Foi prometido, mas ainda não foi resolvido. E o pedestre tem sempre, né, Lucas, a preferência, mas é preciso que algumas medidas, né, sejam feitas. Na verdade, o trânsito é assim, a gente tem que pensar em quem está dirigindo, mas também quem está andando, seja no ônibus. Realmente é complicado, né? Mas muitas mudanças foram feitas, né, prefeito? Uma porção delas. Mudanças bastante agudas, mudanças muito significativas. Mas seu José tem razão. Ali no Oswaldo Aranha precisa realmente refazer as faixas de pedestre. Existiam as faixas de pedestre lá, elas foram com o tempo sendo apagadas, muita circulação de veículos, as pessoas passando, evidentemente, há um desgaste da tinta que fica sobre o asfalto, precisa refazer. Eu concordo com o seu José, é uma avenida importante da cidade, um corredor de circulação importante entre a Dom Pedro I e a Avenida São Pedro, e a gente precisa refazer sim. Pode contar que isso nos próximos meses a gente vai procurar fazer, mas não só aí no Oswaldo Aranha. Grande parte da cidade está com as faixas de pedestre realmente desgastadas, antigas, que precisam ser refeitas. Que bom, viu? Uma boa notícia para você aí também, né? Bom, outra telespectadora quer saber sobre as retiradas dos pontos de ônibus e também da espera no fim de semana por ônibus, que demora bastante. Moro ao lado da igreja São Sebastião, do Parque Ipanema. Tiraram o ponto de frente da igreja, disse que o padre que pediu para tirar. E ele disse que não foi. Para nós ficou longe e não tem cobertura. Cortaram as árvores lá que fazia sombra para nós. Então a gente está em dificuldade. Para eu ir da minha casa lá no ponto do ônibus, eu agora tenho que fazer cateterismo, passo mal de ficar andando. Disse que ia arrumar lá em frente à igreja, mas desde fevereiro, quantos meses? Já 8 a 9 meses, não sei mais. Tem dia que você espera 1 hora, tem dia que é rápido. Então, sábado e domingo é difícil o ônibus, mas durante a semana ainda passa. Ih, Dona Maria, até pro padre sobrou, hein? Que coisa, né? Mas falando um pouco sobre a espera do ônibus também, que eu acho que é importante, a gente quer muito que quanto mais pessoas pegarem ônibus, melhor para a cidade, porque é menos carro na rua. Só que ninguém tem tempo de ficar esperando 1 hora no ponto, não é verdade? Mesmo no final de semana. Como que a gente pode melhorar isso, prefeito? Então, essa é a equação difícil né, no transporte público, mas essa equação não é só em Taubaté que é difícil, é no mundo todo. Eu estou falando realmente de todas as cidades médias do mundo sofrem com esse problema. No final de semana e no feriado, a frota reduz. Ela é reduzida. A conta precisa ser paga. Né? Como é que se equilibra o serviço de transporte com um número muito menor de passageiros no final de semana e no feriado? A Dona Maria se referiu à Avenida Vila Velha, Nelson Meirelles, que ali é o corredor principal do Ipanema e do Planalto. Aí realmente havia um ponto de ônibus, mas foi pedido da comunidade tirar esse ponto de ônibus de frente da igreja. Às quintas-feiras, a missa do Padre Rodrigo Natal, ali na Paróquia São Sebastião, acaba trazendo 4.000 pessoas. E ele tem missas outros dias também e o ônibus não conseguia parar nesse ponto. Então a comunidade fez um abaixo-assinado para tirar esse ponto de ônibus daí. Então, na verdade, a prefeitura tirou o ponto, levou um ponto um pouquinho mais para frente a pedido da própria comunidade. Entendi. É que tudo que a comunidade pede normalmente não agrada 100% das pessoas. Sim, claro. A Dona Maria está reclamando com razão, ela tem que andar um pouquinho mais até o ponto. Ela mora vizinha da Paróquia São Sebastião, mas é um pedido da comunidade. As árvores que foram tiradas lá, que faziam sombra, aí não foram tiradas pela prefeitura porque não são árvores públicas, em área pública. Então, dentro da própria paróquia, a medida foi acertada, eram árvores realmente muito grandes, colocavam em risco as 4.000 pessoas que iam assistir missa, que ficavam embaixo dessas árvores. Foi uma medida acertada e foi feita de acordo com a lei. Agora, é evidente que no final de semana, 1 hora, é o que a gente tem exigido da empresa mesmo, é aquilo que acontece normalmente 1 hora. Me assusta muito quando é mais do que 1 hora no final de semana e no feriado. Mas esse é realmente o horário do transporte público e na maioria das cidades do Brasil,
no sábado, no domingo e no feriado. E no meio da semana ela falou que até passa. Então até que está passando no horário certinho, que deve ser de 25 em 25 minutos, aí nessa linha especificamente. Acho que uma dica que seria bacana, não só para Taubaté, mas todas as cidades, é deixar o cidadão bem informado com os horários de ônibus. Aí a gente se planeja e não fica esperando, de repente, uma hora, não é verdade? Mas tem uma coisa legal que a gente fez no ano passado, do ano passado para esse ano, que é um aplicativo de celular gratuito. Chama Citamob. Eu não sei se a Dona Maria ela tem a internet no celular dela, se ela vai conseguir baixar no celular dela, mas fica uma dica. Para todo mundo, na verdade, principalmente para o teu público que é jovem, que está nos assistindo. O Citamob é um aplicativo gratuito, basta lá digitar no Google Citamob Taubaté, baixar o aplicativo e você vai ter todos os horários, itinerários, e você consegue um mapa de todas as linhas e vai saber exatamente aonde o ônibus está, se ele está perto ou não daquele local onde você se encontra e o horário em que ele vai passar. Então você sai da sua casa só no horário próximo da linha Aí consegue se planejar bem, não sem perde dúvida nenhuma, tempo, é o Citamob. né? Mas pensa também que é mais velhinho, né? Coloca lá no ponto de ônibus também uma folhinha, né? Pensa com carinho, nem todo mundo anda com smartphone, né? Infelizmente. Mas a gente já volta para responder mais perguntas aqui dos eleitores de Taubaté. E agora você fica mais informado com as notícias da redação. E dados sobre a educação no Brasil são preocupantes. Os resultados do PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, apontam que mais da metade dos alunos estão em abaixo do nível básico. O Brasil aparece com um desempenho pior do que os países como o Irã, que enfrentou uma grande guerra com proporções realmente enormes nas últimas décadas. Na comparação feita com outros 69 países, Singapura, China e Japão se destacam. Já o Brasil aparece nas últimas posições nas 3 áreas avaliadas. Em ciências, os estudantes brasileiros caíram 4 degraus e aparecem na posição 63. Na avaliação da leitura, o país perdeu 5 lugares no ranking e está no número 59. E na matemática, despencou 7 colocações para uma das últimas posições da lista. O Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA, também mostrou que os resultados de mais da metade dos estudantes brasileiros estão abaixo do nível básico em ciências e leitura. Na avaliação da matemática, o índice é ainda pior, passa dos 70%. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico avaliou 540 mil estudantes de 15 a 16 anos de idade em todo o mundo. No Brasil, cerca de 23 mil alunos de mais de 800 escolas passaram pelo teste. Os professores não são avaliados, mas não dá para melhorar esses índices sem pensar neles, em aprimorar a formação e a valorização dos docentes. Acho que só quando a gente colocar de fato a educação como eixo central é que a gente vai dar essa virada. Singapura fez isso e quando fazem isso, o que acontece? O professor passa a ser o profissional mais importante do país. Do professor dependem todos os outros, todas as outras profissões. A gente deixa muito a desejar. O professor hoje no Brasil, na média, ganha metade do salário do que ganham outros profissionais com o mesmo grau de formação. Enquanto a gente cai em alguns rankings, também subimos em outros, porque foram dados fornecidos pela Organização Mundial de Saúde, mostram que o Brasil, como país aí com o maior número de homicídios, isso no mundo todo. A OMS informou que a cada 100 assassinatos no mundo, 13 são no nosso país. O ranking mostra aí também, nessa pesquisa, o Brasil como líder, e em seguida aparecem Índia, México e Colômbia. E agora a gente confere, Lucas, as condições das estradas. Como será que está o trânsito? Quem traz as informações é o repórter Israel Goldenstein. Muito boa tarde, Israel. Algum ponto de lentidão para quem trafega pela Tamoios? Boa tarde, Daniela Lopes. Boa tarde, Lucas Sanseverino. E uma ótima tarde para você também, que nos prestigia com a sua audiência aqui no Falando Nisso. Na rodovia dos Tamoios, são excelentes as informações, tanto para quem segue sentido litoral norte, ou para quem vai sentido direção ao Vale do Paraíba. Mesma coisa nas outras 2 rodovias que também servem a nossa região. A então litorânea Oswaldo Cruz e a rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, essa que liga Taubaté até Campos do Jordão, tudo tranquilo, tudo normal. Vamos falar agora a respeito do principal corredor viário do país, a rodovia Presidente Dutra. Para quem segue sentido São Paulo, aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba, tudo tranquilo. Apenas lá em Guarulhos que ali o trânsito começa a complicar. Do quilômetro 219, alça de acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, até o quilômetro 224, isso pela pista marginal, pelo excesso de veículos. Sentido Rio flui bem, sem pontos de lentidão. Israel Goldenstein, direto da redação da Band Vale, para o Falando Nisso. É contigo, Daniela.
Muito obrigada, Israel, pelas informações. E agora a gente vai para a previsão do tempo. Muito sol e calor nesta quarta-feira. Vamos conferir então as temperaturas aqui na região? Vamos acompanhar aqui a previsão do tempo no telão, direto de Campos do Jordão. 24 graus aí de máxima, sol aparecendo, mais tempo parcialmente nublado ainda, viu? São José dos Campos, Aparecida, Bananal, máximas aí bem altas, viu? 34, 33, mas também tempo parcialmente nublado nessa região. No litoral, máximas também altas, 32 graus, mais tempo parcialmente nublado. A gente destaca aqui a cidade de Taubaté, com máxima hoje de 32 graus, bastante calor. E durante a semana pode vir chuva, viu? Já a partir de amanhã, quinta, sexta-feira, e chuva também no fim de semana em Taubaté. Vamos conversar então um pouquinho também sobre o Rio de Janeiro, né? Que está marcado por vários confrontos entre manifestantes e a polícia militar. Daqui a pouquinho. Isso mesmo, Lucas. E daqui a pouco, no próximo bloco, você confere. E também as dicas do Instituto Você. Você já desejou que alguma coisa fosse diferente na sua vida? O mundo muda quando você muda.